Olá pessoal, eu sou o professor Anastácio do canal Professor Conectado. Estou trazendo mais uma videoaula e o assunto agora são as funções, mais especificamente função quadrática, também conhecido como função do segundo grau. Então eu irei mostrar para você passo a passo como você como você faz para construir o gráfico de uma função quadrática. Alguns passos, alguns passos são relevantes na construção do gráfico, tá? Irei mostrar para você e interpretar a função quadrática, ou mais conhecido como função do segundo grau, uma função que você constrói o gráfico em forma de uma parábola, diferente de uma função do primeiro grau. Então eu irei mostrar para você passo a passo como você irá construir essa função, tá ok? E interpretar o gráfico também, que é importante, Bom, escrevi algumas coisinhas aqui que são importantes, são relevantes na hora de você fazer construir o gráfico lá. Como construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano? Então, o primeiro passo você deverá, determinar as coordenadas do vértice, que é representado por esse ponto aqui, x vértice e y vértice. Irei mostrar para você como você determina esses pontos, que é importante para o gráfico. Segundo passo, determinar em que ponto o gráfico da função f intercepta o eixo x. Nada mais do que as raízes da equação, no caso a raiz da função. x', x', que aí você terá os pontos, xy, linha y e x duas linha y. Então nós iremos marcar no plano cartesiano aonde o gráfico vai cortar, exatamente no eixo x, com esses pontos. Terceiro, agora eu estou no terceiro aqui, marcar no plano cartesiano os pontos determinados. Esses pontos determinados são esses que nós acabamos de identificar, nós vamos identificar, que são o x vértice e o y vértice, o ponto do eixo x, onde intercepta, para a gente construir o gráfico. E por último, no quarto ponto, no quarto passo, unir esses pontos e construir uma parábola. Unir os pontos, pontilhar eles ligando o valor do x com o y e depois passar a parábola, para ligar, que aí o gráfico estará pronto, tá? Então eu irei passo a passo fazer e mostrar para você como que se procede. Então primeiro, determinar as coordenadas do x vértice. Nós iremos usar essa formulazinha aqui, que é muito comum, do x vértice, que é menos b sobre 2a, aí nós teremos o valor do x. Quando a gente determinar o valor do x, nós vamos substituir o valor do x na função e encontrar o y. Por isso que eu deixei um pontinho de interrogação aqui, que é o caminho mais fácil, tá? Então, primeiro, calculando o x vértice, Aqui, vamos calcular o x vértice, usando aquela formulazinha lá, menos b sobre 2a. Vou até escrever ela aqui, menos b sobre 2a. Então, x vértice vai ser, o menos b, nós já vimos lá nas equações, que na verdade o b é esse termo aqui que acompanha o segundo termo aqui, que é o x que tem o 1 aqui, não é isso? Então ali ela é 2, então aqui está falando que é menos b, então menos 2, não é? Mudando o sinal. 2 vezes a, o a continua sendo o primeiro termo aqui, o que acompanha o x ao quadrado, então ali é 1, então 2 vezes 1, 2, então pronto. Então eu tenho o x vértice, que vai ser menos 1, olha lá, então eu já tenho o primeiro, certo? Agora, encontrando o y vértice, eu disse que nós iremos substituir o valor do x na função lá e aí encontrar o y vértice, não é? Então aqui, eu tenho menos 1. Então substituindo aqui, menos 1 vai ficar, menos 1 elevado a 2, mais 2 vezes menos 1, olha lá, substituindo ali, menos 3. E resolvendo, então o y vértice será menos 1 ao quadrado é 1, não é isso? 2 vezes menos 1, menos 2. E aí o 3 continua menos 3, e aí eu resolvo, o y vértice será menos 2 com menos 3 dá menos 5, aí tira 1, sobra menos 4, ponto. Prontinho, agora eu já tenho esse ponto aqui, que é o vértice, vou até deixar ele aqui, que vai ser, menos 1 e menos 4, esse é o vértice nosso, já encontrei um ponto. Bom, agora o que eu irei fazer? Determinar em que ponto o gráfico da função intercepta o eixo x. Agora eu venho lá calculando as raízes, da equação, no caso da função aqui. Calculando as raízes da função, nós iremos fazer aqui com o preto aqui, só para destacar. O que eu terei que fazer? Pegar aquela função lá e igualar ela a zero. Ao fazer assim, f de x
é igual a zero. Ó. E aí eu substituo, olha lá, f de x igual a zero. Agora eu calculo, né? Lembra lá do delta? Nós iremos fazer rapidinho aqui, ó. Nós não vamos ficar detalhando muito não, tá? Porque nós já sabemos aplicar o delta, né? Ó, quadrado do b, então 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a vezes c, então, ó, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 3, mais 12, não é isso? Olha lá, ó, pronto. Então, achei o delta, ó, 16. Pronto, agora eu vou encontrar os valores do x', né, e o x duas linhas, não é isso? Então, primeiro vamos substituir naquela formulazinha lá, ó. Simétrico do b, então, menos 2, mais ou menos, raiz do delta, lembra lá? Raiz de 16, 4, certo? Divide por 2a, então o a aqui é 1, então por 2, certo? Então eu tenho, ó, vamos fazer direto também, ó, x' vai ser, vamos fazer com mais primeiro, ó, menos 2 mais 4, então vai dar 2. 2 dividido por 2, 1, então já tem o valor do x', né? X duas linhas, fazer direto também, ó, não vamos detalhar muito não. Ó, agora com menos, ó. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Dividido por 2, menos 3, ó. Pronto, ó. Aí eu já tenho o x' e o x duas linhas. Então eu já tenho mais 2 pontos aqui, ó. Sabe por quê? Porque, ó, olha aqui, ó. Eu tenho, ó, se o x, lá, ó, se o y for 0, o x é 1. Então 1 e 0, certo? Então é um outro ponto que nós temos. Se o x for menos 3, ó, não, se o y for 0, o x é menos 3, ó. Então tem mais outro ponto, ó. Significa o quê? Lembra que eu falei aqui, ó? Determinar em que ponto o gráfico f intercepta o eixo x, então ele vai interceptar no 1, no positivo do lado positivo, e no menos 3 do lado negativo, né? O gráfico vai ser isso aí. Bom, de posse desses pontos aí, ó, eu tenho o vértice, tenho os pontos de interseção aqui com o eixo x, agora eu posso construir um gráfico, né? Olha lá, ó. Marcar no plano cartesiano os pontos, ó, os pontos determinados. Então eu já determinei o vértice e mais 2 pontos aqui. Com esses pontos eu construo o gráfico numa boa, tranquilamente. Então, ó, e depois unir os pontos na parábola. Então o que é que eu irei fazer? Vou parar o vídeo agora, né? Porque vou aproveitar esse espaço aqui depois e vou construir o gráfico logo a seguir, tá ok? Então, só daqui a algum minutinho eu estarei de volta, tá ok? Bom, pessoal, foi rapidinho, já estou de volta, né, para fazer o gráfico agora da função, aproveitando, né, pegando os pontos que nós determinamos, e eu ainda não mencionei ainda que tem mais um ponto aqui, né, nós encontramos, né, o x-vértice, que é o ponto máximo ou ponto mínimo da nossa parábola, né, no nosso caso aqui já dá claro para a gente saber que é um ponto mínimo, por quê? Porque o a aqui ele é positivo, lembra lá do estudo de sinal da função? Então, quando o a aqui é positivo, a parábola tem ponto mínimo, ou seja, ela vai fazer uma curva assim, ó, para cima. Se aqui fosse negativo, ela fazia, né, ela iria fazer uma curva assim, ó, para baixo, então ela teria ponto máximo. Então, eu já sei que a nossa função, a nossa parábola tem ponto mínimo, né, que é o vértice dela, o ponto mínimo dela é esse aqui, ó, o último pontinho dela lá no finalzinho. Vou mostrar para vocês no desenho, já. Bom, então eu encontrei o vértice, né? Lembra que eu encontrei o ponto, né? Eu encontrei o ponto aí usando os dois, o x' e o x duas linhas, né? E ainda tem mais um ponto que eu não mencionei aqui ainda, mas vou mencionar agora. Eu deixei para essa hora mesmo. Lembra que o número independente da equação, no caso aqui nossa função, esse termo independente aqui, que é o termo que não tem variável, né, que no caso aqui é menos 3, é o ponto onde a parábola irá cortar a reta do eixo y, né? Eu sei que essa aqui vai cortar no ponto x, no 1 e no menos 3, e no y eu sei que é no menos 3, no y. Então o menos 3 meu aqui, ó, é o y. Então se for o x for 0, ela vai cortar no menos 3. Eu vou mostrar para você aqui, ó, esses pontos. Então de posse desses 4 pontos aqui, ó, que são os pontos principais para você desenhar uma parábola, dá tranquilamente para você desenhar e fazer o esboço do gráfico, né? E ver claramente o formato do desenho da parábola, tá? Eu irei fazer e mostrar para você. Então, desenhando agora o gráfico, né? Vou desenhar ele aqui. Lembra que eu tive que parar a videoaula porque eu ia usar esse espaço aqui, né? Então, vou usar esse espaço aqui para a gente desenhar o gráfico, tá? Vou desenhar ele aqui, ó. Certo? Bom, detalhe, ó, vamos observar o seguinte, na hora de você desenhar o gráfico, é importante você fazer algumas observações. Por exemplo, ó, do lado y, que é esse lado de cá, ó, deixa eu anotar aqui só para você ver, ó, x e y. Então, do lado do y,
Pode observar que eu tenho o menos 3 e o menos 4, eu não tenho nenhum ponto para cima não. Então eu posso desenhar meu gráfico todo para baixo. Então eu posso deixar apenas um pontinho aqui em cima, aqui, ó, por exemplo, né, um pontinho aqui, e aí o início da reta aqui, e aí para baixo aqui, eu vou até medir ele aqui, porque depois nós vamos colocar os espaços à mesma distância. Ó. Então aqui eu vou colocar no 6, ó, vou deixar um espacinho de 6 centímetros. No meu quadro aqui eu posso fazer isso, mas no caderno aí você não pode, não dá para colocar 6 centímetros não, senão você não tem espaço no caderno para fazer tanto gráfico, né? Mas no quadro aqui o meu dá. Bom, por que eu fiz ela puxada para lá? Porque, ó, como eu mencionei, no Y eu vou até no menos 4, no X eu vou até no menos 3, olha lá, ó. E aí no máximo até no 1 aqui, ó. Então eu preciso de um pedacinho só para cá. Então eu vou até aumentar ele um pouquinho aqui, que nós vamos precisar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, 1. Então eu vou precisar dela aqui, ó. Como eu vou colocar de 6 em 6, já vou até colocar o 1 aqui, ó. Ó. Aqui é o 1, positivo, ó. Não é? Aqui, ó. Essa retinha aqui, ó, é o eixo X, certo? Nós já sabemos. E essa aqui é o Y. Então, o 1 aqui, ó, pequenininho também. E para lá agora eu preciso, ó, menos 1, menos 3, até no menos 3. Então, eu vou contar de 6 em 6 aqui, ó, como eu já coloquei um 6, né? Então, ó, do 30 até o 24, 18 e 12. Então, não vou precisar de mais, então eu vou parar aqui, ó, no 12. Vou pôr a setinha para cá, ó. Pronto. Eu tenho aqui, ó, menos 3, né? Menos 2 e menos 1, certinho? Bom, aí, para baixo. Para baixo eu preciso, né? Lá, até no menos 4. Então, nós vamos determinar aqui. Ó, vamos colocar de 6 em 6 também. Detalhe, tem que ficar do mesmo... A distância tem que ser iguais, tá? Não pode ser diferente, não, ó. Então, por isso você tem que usar a régua, que senão dá errado, ó. Então, ó, eu tenho esses pontos aqui. Nem vou precisar de todos, mas eu marquei. Então, eu tenho, ó, menos 1, menos 2... menos 3 e menos 4, que eu preciso. Eu não preciso mais que isso não, porque eu só preciso ter no menos 4, né? Mas não tem problema eu deixar um pedacinho sobrando aqui não. Agora, o que eu irei fazer? O quarto passo aqui, ó, unir esses pontos e construir a parábola. Agora eu vou unir os pontos. Então eu vou unir até da cor azul, para você ver aqui que vai ficar em destaque aqui, ó. Então vamos unir eles. Primeiro, ó, menos 1 e menos 4, ó. Menos 1 é no X, então o menos 4 aqui. Então ele vai vir aqui, ó, mais ou menos, ó, né? Então vamos marcar aqui, ó, para não ficar torto, ó lá. Ele vai vir até aqui, né? Eu vou pôr a régua aqui só para ficar mais ou menos certinho, né? Que senão o desenho fica torto, aí a parábola fica torta, né? Aí não dá legal não, né? Aí, pronto, ó. Então esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nós já sabemos que isso aqui é o vértice da parábola, né? Lembra que eu falei que ela teria ponto mínimo? Então, ou seja, ela vem aqui embaixo aqui, ó. Então o V, vou deixar o Vzinho aqui para indicar o ponto, né? Agora, ó, os pontos de interseção com o eixo X, que é o 0 e o 1, olha lá, ó, o 1 no X e o 0 no Y. Então, o 0 está aqui, ó, nem coloquei ele, mas vamos colocar ele agora, ó. Então, o 1 no X é aqui, ó, então eu já sei que a minha parábola vai cortar aqui, ó, desse lado de cá. Depois, ó, 0 e menos 3, então o 0 e menos 3 do X. Então, eu já sei que ela vai cortar aqui, ó, porque eu já sabia antes que esses pontos aqui são os pontos que a parábola corta o eixo X, certo? E por último, esse pontinho de preto aqui que eu deixei em destaque aqui, lembra? Que é o termo independente aqui, ó, é onde a parábola corta o eixo Y, sempre, tá? Sempre, ó, esse termo independente. Então, você, ao desenhar uma parábola, ó, 0 e menos 3, ó, vou marcar aqui, ó. Então, ó, toda vez que você tiver o termo independente na função aqui, é aonde vai cortar o eixo Y, tá? A parábola corta o eixo Y, isso é sempre, tá? Então, você tem isso aí. Então, o que você deverá fazer? Agora, eu já uni os pontos e construí a parábola. Agora eu vou construir a parábola. Muito cuidado, hein? Não vem colocar a régua aqui e passar esse trem reto aqui, não, que a parábola não faz isso, não. Ela faz uma curva, ela vai fazendo assim, por isso chama parábola, é uma curva, tá? Não é a reta, ela não faz um V, não. Então, muito cuidado na hora de desenhar. Ó, eu vou desenhar por partes, eu vou desenhar esse pedacinho aqui, vou desenhar esse pedacinho aqui, porque a coordenação não ajuda muito, tá? Olha lá, tá vendo? Cortou aqui, não foi? E agora eu vou desenhar esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ó, ela vai fazer isso aí, ó, tá vendo? Não pode fazer um V, não. A minha tá mais ou menos, né? Mas aí você tem uma coordenação melhor que a minha, você vai fazer um desenho bonitinho. Então ela passa um pouquinho aqui, tá vendo? Essa é a parábola. Ela vai fazer uma curva, né? Não é reta, não, como eu disse para você. Então aí, você caprichando na coordenação aí, que a minha não ajuda muito, né? Na hora de passar aí, ela vai ficar certinho, bonitinha, tá?
Logicamente que a gente está fazendo a mão livre aqui, ainda tem um detalhe, o pincel escorrega também nesse quadro aqui, ó, é muito liso, né? Ele escorrega, desculpa, né? Mas tá bom. O importante é que você entendeu como que constrói o gráfico, né, de uma função quadrática ou, né, mais conhecido como função de segundo grau, tá? Então você tem que seguir esses passos aí, ó. Seguir exatamente isso aí, ó. Determinar as coordenadas dos vértices, que aí ele determina se o ponto é mínimo ou se é máximo, né? Porque você olha esse sinalzinho aqui de, né? Se ele for mais, o ponto é mínimo, que ela vai ficar para cima. Se for menos, o ponto é máximo, que ela vai ficar para baixo. Os pontos de interseção com o eixo X é simples. Você calcula, né? Ela determina que ponto. Calcula o X', X', que aí você terá os pontos, né? Que onde ela vai cortar. Por último, o ponto, pega o último pontinho para, né, determinar o quarto ponto. Pega o termo independente que determina o quarto ponto. Está feita a parábola, não tem segredo não, né? Qualquer função, né, do segundo grau, função quadrática, você desenha a parábola seguindo esses passos aí, tá ok? Espero que você tenha entendido e aprendido, que é o mais importante. Deixa seu like aí no finalzinho do vídeo. Lembrando a você, inscreva no canal para você ver novas videoaulas que eu irei gravar, principalmente das funções, tá ok? E muito obrigado!